Graças a Deus, a paz do Senhor. Aqui, Pastor Ireno. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. No livro de João, no seu capítulo 6, e no verso 16 em diante, há uma passagem bíblica e um fato muito interessante que nos traz muito ensinamentos acerca dos feitos de Deus, né, para com todos nós. Você que me acompanha e acompanha os vídeos desse canal, né, você que se já conhece, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus, que Deus te abençoe. Ou você, né, independente da sua religião, né, como diz, independente do seu credo religioso, a verdade é que a Bíblia Sagrada, né, os escritos bíblicos, ela de fato, verdadeiramente, é a revelação de Deus para nós. O que é revelação? Ou seja, está revelada nela, né, a vontade, o amor de Deus, né, para com todos nós. Quando ele diz ali em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que amar, né, para que nós possamos provar o amor falado, né, precisa ter uma ação. E o Senhor Deus provou esse amor para com a humanidade. Então, quando Deus diz que ama a humanidade, as pessoas, né, o ser humano, ele provou isso, entregando Jesus para morrer na cruz por todos nós. Mas esse texto que eu quero ler aqui agora é para que aumentar a nossa fé, né, o nosso entendimento em Deus. Olha que interessante, que diz assim os escritos bíblicos: chegada a tarde, os seus discípulos, está em João 6,16, desceram para o mar, entraram num barco e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera a encontrá-los. Aqui nós precisamos observar melhor essa passagem, que em Mateus 14:22 ele também narra esse acontecimento, né? Mateus 14:22, nós vamos ver que ele também vai descrever sobre esse mesmo fato. Vamos analisar aqui então 14:22 de Mateus também, que vai falar o seguinte, né? Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outro lado enquanto ele despedia a multidão. Veja então que o escritor Mateus, ele nos explica melhor que na verdade foi uma ordem de Jesus, né? Jesus e os seus discípulos, e você vai observar também que os fatos que aconteceram antes foi a multiplicação dos pães, né? Aquele fato conhecido que Jesus realizou também. Logo depois da multiplicação dos pães, Jesus então deu essa ordem para vocês, deu essa ordem a eles, aos seus discípulos, né? Vocês entram no barco e atravessam para outra margem. E Jesus ficou ali despedindo a multidão, né? Cumprimentando e despedindo todo o povo.
O verso 23 de Mateus diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Olha que interessante. Os discípulos, dado uma ordem de Cristo, eles, imediatamente cumpriram, entraram no barco e seguiram então para atravessar o mar, né? E Jesus, diz o verso 23 de Mateus 14, ele subiu ao monte para orar em particular, ou seja, subiu sozinho para orar. Ao cair da tarde, estava ali sozinho, ou seja, Jesus no monte. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante isso aqui. Quer dizer, o tempo passou, Jesus ali orando no monte e os discípulos atravessando. Só que isso já era tarde, né? Agora. E agora o verso 24 diz que o barco do discípulo estava sendo atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Então começou ali uma agitação, né, no mar. No verso 25 diz que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre a água, por sobre o mar. Olha que cena forte isso aqui. O verso 26 diz que os discípulos, vendo aquela cena, né, vendo Jesus caminhar por sobre o mar, por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Verso 27, Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Veja que profundo esse acontecimento, e aqui eu quero fazer uma observação, né, e trazer para as nossas vidas essa reflexão espiritual. Os discípulos, então, discípulo quer dizer, né, aquele que está aprendendo, né, com o mestre, o mesmo que um aluno, né? Os seus alunos, seus discípulos, né, Jesus, logo após uma ordenança, entraram mar adentro. Quando anoiteceu, né, o tempo passou, Jesus não estava no barco. E aí começou toda aquela situação do mar se agitar e todo aquele problema. E o mestre, Jesus, não estava ali. Agora, você imagina só, né? Então, em uma lógica humana, em um pensamento assim lógico, humano e normal, né? Qual que era o pensamento? Agora complicou, porque primeiro, né, como um pensamento humano assim, né? Eles poderiam estar pensando: como que Jesus vai pegar um barquinho e por que ele ainda não chegou? O que aconteceu? Será que ele se perdeu? Né? Pensamento lógico humano, né? Por que Jesus ainda não veio? Né? O que aconteceu? Quer dizer, então ali começou a gerar várias preocupações, né, deste tipo. Só que Jesus aqui, nós vamos entender que Jesus, ele João 14, 6, 7, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse. E nós vamos entender que Jesus, né, é a revelação de Deus para a humanidade. Então, é através de Cristo que nós já chegamos a Deus. É através de Cristo que nós conseguimos ver, compreender, receber, né, as obras, os feitos do Deus vivo, do Deus tremendo, né? Então, aqui
aqui nós podemos aplicar para nós. Você imagine, nós podemos aplicar isso para a nossa vida. E quando nós lemos também as promessas de Deus, os mandamentos da Escritura Sagrada, né, nós entendemos e se prontificamos então a cumpri-lo. Né? Nós se prontificamos a cumprir a vontade de Deus, não é verdade? Assim como os discípulos. A ordem de Deus para nós hoje é os seus mandamentos, é a sua doutrina, é o que está escrito na sua palavra, não é verdade? E uma vez que nós cremos e passamos a obedecer, né, tudo bem, maravilha. E diante das circunstâncias da vida, diante dos embates, né, dos intempéries da vida e das dificuldades, dos problemas, né, nós também nos indagamos em um âmbito, né, natural, racional, como qualquer ser humano, né? Como que vai ser agora? Né? Como que isso vai ser resolvido? Mas veja que interessante. Naquele dia, Jesus então se revelou de uma forma gloriosa aos seus alunos, aos seus discípulos. Né? Quando ele não veio em um barco até eles, mas ele veio andando por cima das águas. De tal forma que eles espantaram, porque na verdade os feitos de Deus impactam a nossa vida. Certamente que as realizações de Deus causarão impacto na nossa vida, né? Porque Deus é tremendo. Ele se apresentou, eles andando por cima das águas. E aquilo causou medo, foi quando ele os tranquilizou, dizendo, né, como lemos aqui, não tenham medo, sou eu. Né? Como ele disse aqui de fato. Né? Coragem, sou eu, não tenham medo. Então essa nossa caminhada com Cristo, né, com a palavra de Deus, as dificuldades, os problemas, né, os desafios, sim, eles nos colocam em situação de aperto. Porém, é nesse momento que a vontade de Deus se revelará de forma profunda para todos nós. Né? Sim, é dessa forma que o Senhor Deus se apresenta. Né? É desta maneira que nós passamos, passamos para outra fase, né? Para outro nível do nosso relacionamento com Deus, do nosso entendimento com Deus. É nesses momentos. Né? O Senhor Deus, Ele de fato Ele nos ama e verdadeiramente a sua palavra e as suas promessas são fiéis para conosco, para com todos aqueles que crê e obedecem os seus mandamentos. Né? E aí você pode me indagar dizendo, mas pastor, e nos momentos de dificuldade? E nos momentos que a gente não vê saída? Exatamente aí. Veja que os discípulos, como eles estavam imaginando ali naquele momento? O que aconteceu, será? Como Jesus agora vai resolver isso, né? Eles não imaginavam, porque até então também nunca aquilo tinha acontecido, né? Jesus nunca ainda tinha andado por cima das águas para que eles vissem aquilo. Então foi a primeira vez, foi um outro nível. E é também na dificuldade que o nosso relacionamento com Deus passa para um outro nível. A nossa experiência com Deus, né, é a nossa experiência pessoal com Cristo que verdadeiramente edificará a nossa fé, que verdadeiramente fará com que nós compreenda a vontade de Deus. Né? Deus nos ama, mas eu preciso entender esse amor. Deus me conhece,
mas eu preciso conhecer a Deus, né? E por isso que há todo esse processo, há todo esse passo a passo, né? Então isso é muito lindo para todos nós, de que as realizações divinas, verdadeiramente, ela nos impactarão, nos causará um grande impacto, né? Por quê? Porque nós não conseguimos imaginar a dimensão, né, que o Senhor Deus vai operar. Na verdade, por mais que nós tente, a nossa limitação não permite isso. Por quê? Porque nós somos, né, limitados. O Senhor Deus diz em Isaías 55, ali dos versos 6 em diante, ele vai dizendo, olha, os meus pensamentos, né? Verso 6 seguinte, ali, os meus pensamentos, né, não são os vossos pensamentos, né? E assim como o céu é mais alto que a terra, né, assim também são os pensamentos de Deus, então é muito mais elevado, né? Por isso é que por isso que a vontade de Deus para conosco é sempre para que nós progrida, né? O Senhor Deus está sempre fazendo com que o nosso progresso, né, sempre que nós sempre avance, entendeu? É por isso as adversidades, né, em todas as áreas, no nosso dia a dia, né? Tudo aquilo que sobrevém, tudo isso tem um propósito, a fim de que o nome de Deus seja glorificado e Ele consiga cumprir em nós os seus propósitos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, e que a boa vontade de Deus resplandeça sobre ti, trazendo todo o entendimento, conhecimento, em nome de Jesus. Pai glorioso e santo, abençoa estas vidas, Pai, pelo poder da Tua palavra. Faça resplandecer, meu Deus, o resplendor do Senhor em nossos rostos. Alcança, confirme. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, para que nós possamos passar para outro nível, né? Para que esta vida possa conhecer ao Senhor, né? Para que através desta dificuldade, dessa intempérie, esta alma possa, esta pessoa, este homem, esta mulher, esta família, meu Deus, possa entender que o Senhor está se apresentando agora no meio dessa tempestade, de uma maneira que nunca tinha se apresentado. Sim, Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é grande e tremendo, meu Deus. Confirme esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus.